Tão importante o quanto saber liderar é saber para onde está indo e o que fazer durante a jornada. É disso que nós vamos falar hoje nesse 19º vídeo dos 21 vídeos sobre as leis irrefutáveis para desenvolver o líder que existe em você, escrito por John Maxwell. Eu sou Elizabeth Crespo e nós hoje vamos falar da lei do momento. Mas antes de eu começar a falar desse assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça isso. Outra coisa, se você já é inscrito, está acompanhando essa jornada, compartilhe esse conteúdo. Dê sua contribuição aqui, diga o que está fazendo sentido, o que você precisou de mudar, qual foi a sugestão que você recebeu que valeu a pena. O momento certo, muitas vezes, é o que faz a grande diferença entre o fracasso e o sucesso de uma empreitada, do movimento que você está conduzindo. O líder precisa, além de liderar, fazer as coisas acontecerem, ele tem que ter muita clareza para onde ele está indo e o que ele tem que fazer durante esse percurso todo, essa jornada. Sempre que um líder faz um movimento, ele pode conquistar somente 4 resultados. Primeiro, a ação errada no momento errado leva ao desastre. Esse é o primeiro resultado. Quando você tem uma ação errada no momento errado, você vai sofrer repercussões negativas. O líder, quando toma essa atitude, tem repercussões negativas. Eu vou trazer um exemplo aqui bem do dia a dia. Imagina, você depara com um colaborador fazendo algo errado numa discussão, no calor da emoção, e aí a atitude dele te gera um estresse muito grande, te gera uma raiva, você fica extremamente frustrado com aquela ação, independente do que seja. Imagine um contexto seu aí, e se você resolve aplicar esse feedback no calor da emoção, sem entender o contexto do que está acontecendo. Olha, se você não tiver muita clareza do que está acontecendo e não fizer esse feedback da forma correta, você tende a ter situações com repercussões negativíssimas, situações que levam muito tempo para ser revertido e perder até uma certa credibilidade com o teu colaborador e muitas vezes com a equipe, dependendo de como você realiza aquela atividade, aquela ação. Segundo, a ação certa no momento errado produz resistência. O líder precisa saber qual é a direção da organização, saber aonde quer chegar, saber qual é o objetivo final. Isso é muito importante, mas não é somente isso que vai fazer com que a sua liderança seja sucesso. Se você souber onde quer ir, mas não souber o momento certo de tomar algumas decisões, atitudes, você vai ter uma equipe que pode ser resistente ao seu comportamento. É a mesma coisa, vamos supor, você sabe aonde tem que ir, você deu uma diretriz, mas no meio do caminho precisou mudar uma rota. E aí, você sabe que precisa comunicar aquilo, só que você posterga, não faz aquilo na hora que tem que ser feito, deixa para fazer lá na frente. Num momento onde as coisas já estão pegando fogo. Nesse momento, talvez a equipe esteja mais resistente a uma mudança. E aí você perde o controle daquela situação. É igual o exemplo que eu dei na situação anterior. Quando você dá um feedback no calor da emoção e tudo, o colaborador também ficará resistente a ouvir o que você está falando, porque os dois estão muito quentes. Você não tem clareza e nem tem controle emocional para fazer aquele feedback de forma correta, aonde ele possa surtir o efeito que você precisa. Na hora que a gente pensa na liderança, ela compreende várias demandas, tais como compreensão. Os líderes precisam ter pleno controle da situação. Maturidade. Se o que o líder precisa não for certo, não vai existir momento certo. Então, o líder precisa ter maturidade para enxergar isso. Confiança. A equipe só segue líderes que têm clareza, que sabem o que precisa ser feito, que eles confiam nesse líder e entendem que esse líder sabe para onde está indo. Decisão. Líderes fracos criam seguidores fracos.
Então, tem que ser uma pessoa que sabe decidir e sabe direcionar a equipe. Experiência. Se o líder não tem experiência, ele tem que buscar esse conhecimento, essa experiência em pessoas que já têm, para que ele use aquilo como apoio para fazer o que precisa ser feito. Intuição. Muitas vezes o líder vai ter que tomar atitudes intangíveis que possa causar movimentos diferentes, como motivação, lidar com a moral, estimular o colaborador. E preparação. Se o líder não tem as condições certas, corretas para tomar alguma atitude, ele precisa criar essas condições. Se um líder repetidamente começa a demonstrar atitudes ruins, mesmo nas pequenas coisas, as pessoas começam a achar que seguir aquele líder é um erro, que ele não é o melhor exemplo ou bússola para que eles possam se direcionar. Terceiro, ação errada no momento certo. E o que é isso? Imagina que você fechou o mês ali, acabou de bater a meta e é o momento de comemorar aqueles resultados. Nesse momento você reuniu o time, tá ali comemorando, festejando aquelas conquistas, olhando assim para que, imaginando e criando possibilidades para o próximo mês. Se nesse momento você começar a falar dos erros que aconteceram no mês passado, começar a criticar a equipe, olha, essa ação está totalmente errada para aquele momento. Não é assim que se faz. Não é assim que você conquista e cria um clima com essa equipe que possa mudar o ritmo para que ela se engaje com você para o próximo mês. Esse momento é um momento de comemoração. Não tenha uma atitude errada, uma ação incorreta nesse momento. Vibre, festeje. Quarto, a ação certa no momento certo leva ao sucesso. Quando o líder encontra o momento certo para tomar as atitudes, olha, impossível ele não ter sucesso e superar seus resultados, ter um time totalmente engajado contigo. Vamos usar ali o exemplo que eu venho usando desde o começo desse vídeo, que são os feedbacks, as reuniões e as diretrizes. Você começou um mês, você atingiu uma meta ali, mas você tem um objetivo de superar essa meta, você quer ir mais além. E na primeira reunião do mês, você vai, naquele momento, trazer, mostrar o quanto vocês foram felizes no resultado do mês anterior, mas quais são as coisas que vocês precisam mudar ali? Quais são os próximos passos? Ouvir a equipe, entender como ela pode fazer diferente, ouvir a sua intuição, motivar esse time, engajar todo mundo no projeto, aí, olha, não tem como dar errado. A única coisa que você vai conseguir com isso é ter sucesso, ter um time engajado que vai entregar resultado acima da meta. Não tenha dúvida disso. Então, vocês viram ao longo desse vídeo, né, que tudo é uma questão de a gente avaliar as nossas ações, ter clareza aonde você quer chegar e o momento certo de fazer as coisas ao longo da jornada. Para isso, você precisa estar muito atento às suas intuições, olhar o contexto de forma geral, conhecer o seu time, se conhecer para você ter controle das suas decisões e atitudes, poder gerar credibilidade e confiança no seu time. Agora, vamos entender como a lei do momento pode influenciar na sua vida, desenvolvendo a liderança que existe em você. Primeiro, os administradores, a gente sabe que faz a coisa da forma certa. E os líderes fazem as coisas certas. O que quer dizer isso, né? O líder, ele sabe fazer as coisas e ele usa isso e faz isso no momento correto. Então, é importante você ter essa clareza. Mas se você está aí numa indecisão e não sabe como seguir, olha para a sua história. Nos grandes feitos que você fez no teu processo, seja de liderança ou antes de se tornar um líder, ou grandes decisões que se tomaram, qual era aquele momento e qual foi a atitude estratégica que você teve para que você fizesse aquilo acontecer? Tenha clareza. Olhe para isso de forma intencional.
a gente tem que se tornar cada vez mais líderes intencional, tanto da nossa vida quanto da nossa equipe, da organização, das nossas atividades. A gente precisa ter clareza para onde eu quero ir e como eu vou percorrer essa jornada. Segundo, olha para as iniciativas fracassadas na sua organização, ao seu redor, as iniciativas que não deram certo. E comece a olhar para isso analisando de forma fria, objetiva. Qual que era o objetivo daquela iniciativa? Quais foram os fatores que impactaram nisso? Como as pessoas estavam engajadas nela? Em que momento? Qual foi a ação errada no momento certo? Ou qual foi a ação certa no momento errado que foi tomado? Olhando para esses 4 resultados que nós chegamos, aonde foram os erros daquilo ali, que se tivesse sido feito diferente, talvez tivesse atingido o objetivo inicial? Quem era a pessoa que estava liderando aquilo ali? Como era a postura e a atitude dessas pessoas? Faz uma análise do fracasso para entender como não cometer esses erros novamente em situações parecidas. Terceiro, enquanto você estiver fazendo seus planos para o futuro, lembre-se da lei dos fatores. Considere isso aí quando você tiver de entrar em ação, compreensão, decisão, experiência, preparação, intuição. Olhar para isso tudo, o seu conhecimento, como você pode fazer para que isso possa ajudar você a cometer menos erros. E lembre-se, somente a ação certa, no momento certo, é capaz de te levar ao sucesso. Então, até o próximo vídeo, quando a gente vai falar da lei do crescimento explosivo. Espero você lá, hein?